No dia 22 de dezembro de 2024, uma ponte que ligava os estados de Tocantins e Maranhão colapsou, causando pelo menos 6 mortes e 11 desaparecidos. A ponte já estava com uma classificação de prioridade para os reparos e o tipo específico de estrutura da ponte exigia uma atenção ainda maior, mas as autoridades do DENIT não consideraram a necessidade de uma intervenção imediata. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e nesse vídeo vou te ajudar a entender toda a linha do tempo da construção ao colapso da ponte Juscelino Kubitschek e por qual razão a sua estrutura era considerada mais sensível e a manutenção era, sim, de extrema urgência. As primeiras ideias para a ponte sobre o rio Tocantins surgiram ainda em 1955, mas foi só em 1958 que o projeto foi iniciado pelo engenheiro francês Simon Rajfus e o brasileiro Arthur Germain. O projeto inicial previa um comprimento de 429 metros com 19 pilares, mas após diversos problemas executivos com a obra, após a primeira empresa não conseguir finalizar, o engenheiro Sérgio Marques de Souza, um dos mais experientes engenheiros de pontes do Brasil na época, foi contratado para revisar o projeto e a sua empresa acabou assumindo todo o empreendimento. O novo projeto de Marques tinha um comprimento de 532 metros com largura de 10 metros e um vão livre de 140 metros, o maior vão livre para uma estrutura desse tipo na época. Um projeto considerado inovador por usar uma técnica construtiva que, apesar de hoje em dia ser algo comum, na época ainda era empregada em pouquíssimos projetos, a protenção. Porém, na década de 1960, o material empregado não tinha a mesma qualidade dos materiais de hoje. O aço, por exemplo, usado no projeto foi o CA37, aço significativamente menos resistente que o CA50 utilizado atualmente. Além disso, outras características é que o aço da década de 60 ainda não era nervurado, o qual só foi introduzido no Brasil no final da década de 70. No projeto, então, foi utilizado aços lisos, com uma baixa aderência com o concreto. Mas isso não é necessariamente um erro ou um problema, afinal, eram as limitações da época. Porém, a ponte foi muito bem dimensionada sim para os seus propósitos. Mas por que eu disse no início do vídeo, então, que a estrutura da ponte era mais sensível? Justamente por conta da técnica construtiva. Aqui vale salientar que uma estrutura ser mais sensível do que outras não quer dizer que ela seja pior, mas sim que ela vai precisar de um nível de atenção maior, uma manutenção mais frequente e minuciosa para garantir o seu desempenho ao longo da sua vida útil. A ponte Juscelino Kubitschek, também conhecida como Ponte da Amizade na região, era protendida, também chamada de estruturas com armadura ativa. Nada mais são que elementos de concreto comprimidos por um cabo de aço interno. Isso faz com que a estrutura tenha uma capacidade de carga muito maior, pois diferentemente do concreto armado convencional, onde as armaduras chamadas de armaduras passivas precisam que o concreto se deforme antes de começarem a agir, as armaduras ativas já solicitam o concreto, trabalhando a resistência à tração e compressão simultaneamente. Isso possibilita trabalhar vãos e balanços muito maiores, com uma estrutura consideravelmente menor e mais leve. Mas o grande problema é que esse tipo de armadura ativa, quando se rompe, o colapso é inevitável. Eu costumo dizer que o concreto armado aguenta muito desaforo, pois mesmo ocorrendo uma corrosão de armadura aqui ou ali, ou uma perda de seção de concreto, ou até mesmo uma sobrecarga, o concreto armado ainda assim pode ser capaz de suportar, pois a estrutura não é tão dependente de apenas uma fonte de resistência. Afinal, o concreto e o aço atuam em diferentes momentos, de forma quase que independente. Já no concreto protendido, o concreto e o aço são completamente dependentes um do outro. Se qualquer um deles falhar, a estrutura colapsa abruptamente. Outro agravante do concreto protendido é a perda das tensões do aço devido ao relaxamento natural ou por fadiga do aço, ou até mesmo pela fluência do concreto, que é a deformação quando submetido a uma carga constante, como é o caso do concreto protendido. E se isso não fosse o bastante,
o dimensionamento de pontes na década de 60 era muito diferente das pontes de hoje em dia. Na época, o trem-tipo, ou seja, o veículo com peso máximo de referência para o dimensionamento, era o de 45 toneladas. Porém, nos dias atuais, é muito comum caminhões articulados de 12 eixos com até 72 toneladas, como já prevê inclusive a NBR 7188 de 2013. Apesar dessa carga ser dividida em vários eixos, a carga real aumentou significativamente nos últimos 60 anos. Isso sem considerar que o volume de veículos circulando diariamente aumentou muito nos últimos anos nessa região, o que aumenta muito o desgaste e a fadiga dos elementos estruturais. O que me faz perguntar, será que foi elaborado algum recálculo da ponte para avaliar essas capacidades de carga? Momentos antes do colapso da ponte, um vereador da região estava gravando um vídeo mostrando o estado da ponte, além de diversos outros vídeos de moradores da região que já vinham alertando sobre o risco do colapso da ponte. Nesse vídeo é possível ver diversos buracos no tabuleiro da ponte, inclusive algumas armaduras expostas. E como se trata de uma ponte com balanços, a armadura ativa principal está localizada justamente na parte superior da estrutura, logo abaixo do pavimento. Em algumas imagens é possível ver inclusive pontos de infiltração de umidade na estrutura de concreto, com quase todas as armaduras com um tom marrom escuro, com o próprio concreto em um tom de laranja, indicando uma corrosão prolongada nas armaduras. Pontes protendidas precisam garantir que não haja infiltração nas armaduras, pois qualquer perda de seção fará com que elas se rompam, gerando um rompimento sucessivo de todos os cabos. E diferentemente do concreto armado, isso em geral acontece de forma abrupta e sem muitos avisos. Porém, nesse caso específico, os avisos foram dados e não foram poucos. O fato dessa ponte não ter sido classificada como uma intervenção imediata me intriga muito, não só pelo fato da estrutura ser naturalmente mais frágil, mas também por todos os sinais da elevada degradação da ponte. Ainda em 2024 foi aberto um edital com um valor de 13 milhões de reais para realizar reparos na ponte, mas o edital não tinha sequer um escopo definido, muito menos projetos preliminares. Das 12 empresas interessadas em participar da licitação, nenhuma foi classificada por não ter a documentação apropriada. Mas o que me faz pensar, em situações como essas, o governo não pode ter maneiras mais rápidas e eficazes de intervenção? Como usar, por exemplo, uma equipe técnica de engenharia do Exército para intervenções mais pontuais, ou pelo menos realizar um estudo de segurança na estrutura para uma possível interrupção do seu uso, para resguardar a vida das pessoas que usam a ponte diariamente? A verdade é que a infraestrutura brasileira está completamente deixada às mínguas. Para se ter uma ideia, no início da década de 60, a malha rodoviária federal pavimentada do Brasil era de apenas 8.000 quilômetros. Até o final da década de 80, foi para quase 50.000, um crescimento de 625% em 20 anos. Porém, depois desse período, até os anos de 2010, foi de 50.000 para 56.000 apenas, um crescimento de 12% em 30 anos. O Brasil se acomodou em fazer obras de tapa-buracos em pavimentos já existentes, ao invés de investir na atualização da infraestrutura do país, ou até mesmo investir em outros modais de transportes, como ferrovias ou hidrovias, por exemplo. As estruturas da década de 60, que compõem mais de 80% das pontes e viadutos do país, são estruturas velhas e fadigadas, não suportam mais as cargas dos transportes atuais, estão atingindo seu prazo de validade e, se nada for feito, pontes caindo em todo o país se tornará um evento extremamente comum. Mas eu quero saber de você. Acredita que o Brasil investe pouco na infraestrutura do país? Ou existem outros problemas que geram esse tipo de acontecimento? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. São vídeos como esse toda semana. Eu agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo.